Bom dia aí para vocês, né? Ou boa tarde, boa noite, se você for assistir este vídeo mais tarde. Nós faremos agora a correção da prova de vocês, que vocês acabaram aí de fazer, e a gente já faz a correção, beleza? Para que não fique nenhuma dúvida. Então, vamos começar aqui. Gente, qualquer coisa, mandem mensagem, me perguntem, ok? Se você não entendeu a correção, pergunta aí. Não tem problema. 1. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa, no qual se emprega o abstrato, que são conceitos, ideias ou concepções. Tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor ou interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando da. Se a gente está falando de um texto que tem como principal objetivo influenciar o leitor ou interlocutor, com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica, e ele trabalha como ideias, conceitos e concepções através do abstrato. A gente está falando da dissertação, ok? Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que suas principais características são contar uma história ou narrar um acontecimento? Não. Quem faz isso? Narrar um acontecimento é a narrativa. Apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características. Opa, falou de característica, descrição. Tem por finalidade instruir o leitor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. Se é um texto de instrução, é um texto injuntivo. E o último que sobrou aí, né, que deve ser a nossa resposta, texto da opinião, na qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Mesma coisa da primeira, gente. Então, essa é a correta. Qual a finalidade de um texto dissertativo, gente? A gente acabou de falar disso em duas questões. A finalidade de um texto dissertativo é persuadir um leitor de um determinado ponto de vista através de elementos abstratos, com uma ordenação lógica, tudo isso, ok? Qual a diferença entre assunto, tema, título e tese? Eu cansei de falar isso para vocês, tanto em sala de aula, quando a gente começou a trabalhar com narrativa fantástica, quanto nas videoaulas que a gente falou sobre produção textual, que é sobre a dissertação, intenção do autor, tudo isso. Assunto é sobre o que a gente vai conversar, é a coisa geral. O tema é o ponto específico do assunto. O título, norteador para contextualizar o que o nosso texto vai falar. E a tese é o nosso ponto de vista sobre o tema, ok? Então, tema e título não são iguais. Vamos aí para 5. O que são substantivos abstratos e concretos? Explique suas diferenças através de exemplos. Substantivo abstrato. Se ele é abstrato, ele vai fazer uma abstração. Então, ele é um tema. São substantivos que não possuem imagens concretas, ok? E os substantivos concretos, eles possuem uma imagem própria, porque eles são figuras. Então, você consegue imaginar. E explique sua diferença através de exemplos. Você pode pegar, por exemplo, um substantivo abstrato como violência e um substantivo concreto como raposa, por exemplo. Quais são as características do texto editorial jornalístico? Deixa eu abaixar para deixar tudo junto, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder estudar. Vamos, computadorzinho. Vamos, meu filhinho, vamos. Aí, foi. Vamos lá. Quais são as características do texto editorial jornalístico? Se a gente está falando de um texto jornalístico, a linguagem dele precisa ser clara e simples, porque muitas pessoas leem. Os textos são de caráter argumentativo, dissertativo. Os temas de jornal sempre são atuais. Os textos, como está no jornal, são relativamente curtos. Não, relativamente não quer dizer que são sempre curtos, mas é que eles são menores do que os outros. Eles precisam ser objetivos, claros. Dependendo do assunto, pode ser subjetivo, então isso leva à questão A como a nossa corretíssima aí. Por quê, gente? Não pode ser caráter objetivo. Porque um texto, um jornal, ele nunca vai conseguir ser 100% imparcial.
sempre vai ter um ponto de vista. Então tem um pouquinho da nossa subjetividade por trás disso. A linguagem dele não pode ser rebuscada, porque a gente está falando de um editorial jornalístico. Não é, por exemplo, de um texto científico, de um texto que é publicado na revista que fala sobre pesquisa de buraco negro, por exemplo. Aí vai ser uma linguagem deles, certo? Vai ser uma linguagem um pouco mais rebuscada, com todo aquele cunho científico. Então, como é que a gente está falando de um texto de jornal em si, né? A linguagem, ela não pode ser rebuscada, ela não pode ser tão culta. Por quê? Lembram que eu falei para vocês? A população, as pessoas, o local onde a gente vai publicar o nosso texto influencia muito no jeito que ele tem que ser escrito, por conta da leitura. Se eu escrever, por exemplo, um texto totalmente, uma aula aqui, totalmente em português padrão, que é a gramática pela gramática, falando em português padrão, só trazendo textos em linguagem padrão, vocês não vão conseguir entender, porque é algo muito diferente, é algo muito complexo ainda, né? Porque vocês ainda estão nessa evolução na leitura. Então, o jornal, como ele tem esse cunho populacional, ele precisa ser claro, objetivo, dependendo da matéria, vai ser sim subjetivo. Então, tem todos esses fatores, beleza? 7. A 7, pessoal, eu acho que é a mais difícil aqui. Lembra que eu falei para vocês do texto da Negrinha, de Monteiro Lobato? Eu trouxe um pedaço para vocês aqui nessa questão. Vou ler. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira de trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gosta de crianças. Aí tem um texto, um pedaço antes. Assim nasceu Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. No conto Negrinha de Monteiro Lobato, no conto Negrinha, Monteiro Lobato faz uma forte denúncia social ao contar a história de uma negra órfã, que sofria todos os tipos de maus tratos pela patroa, Dona Inácia. É o nome, tá, da personagem. Negrinha, gente, é o nome da própria personagem também. Ela não tem nome. Ela é tratada o texto inteiro como Negrinha. O autor expressou um momento histórico que se configurava no final do século XIX. A gente está falando aqui, ó, do século XIX. Então, a partir dessa leitura, observe a imagem que o fotógrafo Lucas Landau fez no Réveillon da praia de Copacabana, Rio de Janeiro, século XXI. Estava na apostila. E aqui eu já peguei para vocês a imagem, né, da apostila que está com o enquadramento certinho, para que vocês tenham mais facilidade na hora de analisar. Então a gente consegue observar aí que essa imagem ela foi fotografada e gerou polêmica. Vocês leram na apostila. Todos esses comentários. Tirei da apostila. A foto viralizou devido ao modo como os internautas a interpretaram. Que tipo de significado ou de simbologia os internautas atribuíram à imagem? E como a imagem dialoga com um conto de Monteiro Lobato? Como assim, como a imagem dialoga? O que a foto, os comentários, têm a ver com o texto da Negrinha? Ok? Como eles dialogam? Porque se a gente percebe toda a descrição da Negrinha aqui em cima, ó, falando que ela era magra, atrofiada, com cabelo ruim, era mulatinha, era escura, nasceu na senzala, a mãe dela era escrava, né? Ela sempre vivia sozinha, apanhava da Dona Inácia, a Dona Inácia torturava a menina de vários jeitos. Quando a gente percebe essa imagem, o que é representado? É um menino negro sozinho assistindo os fogos. E os comentários? O que gerou nesses comentários? Principalmente esse aqui, ó. Se fosse um menino branco, a legenda da foto seria a seguinte: o doce olhar de uma criança, blá 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 blá. E sabe o que é pior? Em nenhum momento o fotógrafo afirmou que o menino vive em condição de hipervulnerabilidade. Aqueles que viram a foto, na verdade, deduziram que por ser negro é miserável. Olha só essa dedução. Por ser negro é miserável. E em cima ele tá falando da negrinha, certo? Que ela nasceu, a mãe dela era escrava. Então, o que isso tem a ver com a foto? Tem a ver que mesmo no século XIX e no século XXI, o olhar da criança negra continua o mesmo, ok? Então, continua sendo o mesmo, porque a negrinha, ela era magra, ela usava trapinho, ela era filha de mãe escrava e ela se tornou escrava. Então, olha só o estereótipo do negro aí, do racismo estrutural que existe. Então, é disso que era para vocês falarem, do racismo estrutural. Que tanto na foto, né, as pessoas julgaram
a criança, por estar vestida, mal vestida, só com bermuda, quietinha ali, né? E as pessoas brancas atrás já tem um racismo estrutural. Então era isso que eu queria que vocês falassem sobre o racismo estrutural, que não importa se seja no século XIX ou no século XXI, o negro continua sendo visto do mesmo jeito. A criança negra continua sendo vista do mesmo jeito, como magra, miserável, pobre, certo? Então é disso que eu queria que vocês falassem, ok? Porque a gente está falando aqui também, ó, de condição de representatividade, né? O menino negro sozinho, sem camisa e deslumbrado, enquanto as famílias se abraçam no fundo, tá vendo? Todos eles citam alguma coisa assim, certo? Quer ver? E também, nessa parte, vocês poderiam lembrar do próprio post que o Lucas Landau fez para explicar a foto. Que ele disse que a intenção dele foi só tirar foto, gente. Mas o principal comentário aqui que eu queria que vocês percebessem era esse 3 aqui, ó. Tá vendo? E não há indícios de que o menino negro vive em condição de hipervulnerabilidade socioeconômica. Por quê? Quando olha a foto, percebe que o menino parece ser pobre. Parece ser pobre na visão dessas pessoas, ok? Então era para vocês citarem isso, esse racismo estrutural, que mesmo no século XIX, que mesmo no conto Negrinha, tendo oxe, que foi escrito no século XIX, ainda dialoga com essa imagem do século XXI, porque o pensamento da criança negra continua sendo o mesmo. As crianças negras continuam sendo vistas como pobres, com esse olhar de piedade, ok? A diferença é que no século XIX eram vistas apenas como escravas. Tanto é que a negrinha nasceu de uma escrava, ou seja, ela continuou sendo uma escrava. Era isso para vocês falarem. Eu sei que é um tema um pouco pesado, mas precisa ser abordado. E temos aí uma questão do Enem de 2013. Eu não vou ler inteiro, porque é um texto muito grande. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977. Leiam esse livro, gente, é fenomenal. Ano de morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador. Qual a peculiaridade? Elaboração de uma voz narrativa peculiar, ok? Acompanhe a trajetória de Clarice Lispector. Qual que é essa peculiaridade? A voz narrativa, ok? E o que a gente consegue observar? Que dentro desse texto vai revelar um sujeito que vai refletir sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Leiam A Hora da Estrela, gente. É maravilhoso esse livro. Vocês vão entender um pouco melhor. Por quê? Existem várias personagens que vão para uma vidente. E elas sempre falam sobre um desejo interior. E no final já tem-se uma epifania. E por que é a Hora da Estrela? Vou dar o grande spoiler aí, porque a personagem principal morre no acidente. Então é a Hora da Estrela. Essa personagem, ela sempre foi muito invisível, né? Ela sempre foi invisível. Aí. Então, essa peculiaridade que mostra sobre reflexão de questão existencial, de construção do discurso, e só nesse fragmento que o Enem trouxe já daria para chegar a essa resposta. A 9 é da FUVEST e está perguntando: a narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance, ou seja, que ele enfrenta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, pois, correto dizer que ela apresenta-se viciada, fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade, viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador, ou seja, só de um lado, perturbada pela interferência de Capitu, que acaba por guiar o narrador. Não, gente. Quando nós temos aqui, ó, a visão é do Bentinho, certo? Portanto, do ponto de vista do personagem Bentinho. A única possível aqui é essa que fala de unilateral, porque é só de um lado. O Bentinho fala apenas da visão dele. Por isso que a gente sempre fica, Capitu traiu ou não? Porque a visão é do Bentinho. Só que se você faz uma análise de nome, porque lembre-se, Machado de Assis era louco, então ele trabalhava com essa coisa do significado dos nomes. Se você pega o nome do Bentinho, lembra Bento, que é um ser puro. Agora, se você pega o nome da Capitu, lembra capeta. Ou seja, aí o bem versus o mal, só que só tá na visão do Bentinho. Então é uma visão unilateral
Sempre. Por quê? O narrador da história é o próprio Bentinho. Só tem a visão dele dentro dessa história. E quais são os elementos da narrativa? Quais são? Esqueci de grifar, mas a gente grifa já, né? É o pente, galera. Personagem, espaço, narrador, tempo de veículo e postagem. Discurso direto, tempo, relevo, personagem e enredo? Não. Enredo, espaço, narrador, personagem e tempo? Uhul! Essa era a prova de vocês. Difícil? Acho que aqui a difícil era a 7. A mais difícil aqui era a 7, porque você tinha que relacionar a imagem com o texto. E também ter um pouquinho aí de conhecimento de mundo sobre racismo, mas eu já falei sobre isso na aula, que a gente estudou o módulo que aquela foto caiu, ok? Qualquer dúvida, tô aqui, mandem mensagem ou deixem um comentário aqui embaixo, que assim que eu ver eu respondo vocês, pessoal. Um grande beijo, até a próxima aula. Amanhã eu vou fazer revisão de todos os módulos aí. Se eu não me engano, faltou um módulo pra gente terminar, a gente já termina. E se não der tempo, a revisão a gente deixa para quando as aulas voltarem, beleza? Ok, pessoal? É isto. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!